Uma voz proletária nas redes sociais. Salve, galera trabalhadora! Sejam bem-vindos aqui no canal Uma Voz Proletária. Neste vídeo eu trago 8 propostas que juntas elas solucionariam qualquer problema da Previdência Social. Dessas 8 propostas eu já venho há um bom tempo estudando elas, inclusive já gravei vídeos, uma playlist com 5 vídeos sobre a reforma da Previdência. Vou deixar um card aqui em cima, inclusive sobre o déficit da Previdência, que é falacioso. Dessas 8 propostas que eu trago, 4 delas já foram apresentadas pelo PSOL junto à PEC da reforma da Previdência. Só essas 4 propostas que já foi calculado os valores dá 142 bilhões de economia anuais. Em 10 anos daria 1,4 trilhões de economia. Muito maior do que a proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então, pessoal, vamos lá apresentar as propostas, uma solução de uma previdência sustentável para o povo brasileiro. Solte a vinheta! Proposta número 1. Taxar dividendos, além de cortar a dedução sobre juros de capital. Isso traria uma economia de 55 bilhões anuais para o povo brasileiro. Vale lembrar que o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não se recolhe tributos sobre dividendos, sendo um paraíso fiscal. Proposta número 2. Instituir impostos sobre grandes fortunas. Traria uma arrecadação anual de 47,6 bilhões. Primeiro, é importante saber quem são os super ricos que seriam tributados com essa proposta. Os super ricos são quem ganha mais de 160 salários mínimos mensais, ou seja, isso daria mais de 160 mil reais. Representa apenas 0,05% da população brasileira. Isso mesmo, apenas 0,05%. Seriam eles tributados e não você. Quando muita gente é contra o imposto sobre grandes fortunas, é porque não consegue compreender quem são os privilegiados neste país. Tributar os super ricos é trazer justiça social, pois quem paga mais impostos no Brasil são os pobres, proporcionalmente. Vale lembrar que o imposto sobre grandes fortunas já foi amplamente debatido na Constituição de 1988. Inclusive, está previsto na Constituição. No artigo 153, inciso 7º, já prevê o imposto sobre grandes fortunas. Entretanto, o Congresso, nesses mais de 30 anos, ainda não teve tempo de legislar. Proposta número 3. Impostos sobre grandes heranças. Isso traria uma arrecadação de 35 bilhões anuais. As grandes heranças não vai afetar você, pobre de direita. Vai afetar novamente os super ricos, aquela camada privilegiada de apenas 0,05% da população. Os impostos seriam só sobre quem tivesse algumas dezenas de milhares de herança, trazendo mais justiça, igualdade e tributação mais justa neste país. Proposta número 4. Criar cobranças sobre propriedade de veículos automotores e embarcações e aeronaves. Hoje, os ricos são isentos dessas tributações de IPVA sobre aeronaves e embarcações, enquanto o pobre paga sobre seu veículo todo ano. Proposta número 5. A partir dessa proposta eu não vou ter os valores, pois elas não foram fomentadas pelo PSOL, não sendo calculados os valores, mas que seria muito significativo para trazer mais justiça para o povo brasileiro. A proposta número 5 é acabar com a imunidade constitucional aos templos religiosos e às fundações que têm isenção de impostos, não recolhendo dessa forma o INSS, trazendo um grande prejuízo para a sociedade. Proposta número 6. Iniciar a reforma da Previdência pelos militares, pelos juízes e pelos políticos.
A reforma do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro só aumentaram os privilégios. Os militares, por exemplo, vão aposentar com uma aposentadoria ainda maior. A idade dos policiais rodoviários, policiais legislativos, policiais federais foi muito privilegiada, sendo muito abaixo de toda a categoria, de todo o povo brasileiro, trazendo e criando mais privilégios. Os políticos não serão afetados, apenas os novos políticos, pois os atuais políticos eles estão no sistema antigo e serão privilegiados e vão permanecer com a mamata. Eles deveriam dar o exemplo e começar tudo por eles. E depois de fazer todas essas propostas que aqui eu apresento, vocês verão que não seria necessário mexer no bolso do trabalhador. Proposta número 7. Cobrar severamente todas as dívidas junto ao INSS. Juntas, elas já contabilizam mais de 500 bilhões. É verdade que grande parte dessa dívida é irrecuperável, já que as empresas decretaram falência. Entretanto, os grandes bancos, por exemplo, devem 7 bilhões juntos para a Previdência Social. É recurso que seria destinado ao povo. Além disso, os políticos juntos devem 320 milhões, eles que deveriam dar o exemplo. Além disso, os partidos políticos também são devedores. Toda essa dívida das empresas, elas trazem uma concorrência desleal, porque as empresas que pagam impostos certinho terão seus custos mais pesados. Elas incentivam que tenham mais caloteiros na sociedade, que o empresário deixe de pagar impostos, pois todos usam a mesma prática, infelizmente. Proposta número 8, acabar com as DRUs. As DRUs são desvinculações de receita da União. Durante toda a história, a Previdência sempre foi superavitária. Bilhões e bilhões de reais que seriam destinados para a Previdência Social foram desvinculados para outros fins. Inclusive, já gravei um vídeo só sobre esse tema, vou deixar o card aqui em cima. E além disso, deveria que se criar um grande fundo soberano, onde com que as propostas que aqui eu apresento, a Previdência voltaria a ser superavitária, como sempre foi. E esses recursos só seriam liberados para a Previdência, para a aposentadoria do povo brasileiro. Proletários, essas são as propostas que eu trago. Não são nenhuma proposta revolucionária, são propostas que estão previstas na nossa própria Constituição, na sua grande maioria. E o melhor é que só precisa de leis para que elas sejam regulamentadas. Muito diferente de emendas constitucionais, igual o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão propondo agora, que precisa de um quórum muito mais qualificado e o seu processo é muito mais lento. Essas propostas eu trago de um acúmulo político que eu tenho, desde quando eu comecei a militar, participar e acompanhar a política no dia a dia, lá no diretório acadêmico da faculdade, há 12, 13 anos atrás, né? E pelo estudo do direito constitucional, que agora eu estou fazendo direito, então como eu já tenho uma bagagem, tudo o que eu leio, eu já fico vendo alternativas. No entanto, que das propostas que o pessoal apresentou, muitas delas eram parecidas com as minhas. Vocês podem até ver na última tela do vídeo da fake news, o pessoal veio apresentar quase 2 meses depois. Não que eu tenha relação com os dirigentes partidários, que eu nem os conheço, mas é que é tão previsível na nossa Constituição que qualquer um que tenha honestidade intelectual teria essas propostas similares. É verdade que muitos virão aqui e dirão que a gente quer taxar os empresários, a gente quer acabar com a economia. Isso é mais uma falácia, porque se vocês verem, podem até assistir de novo o vídeo, nenhum desses tributos vão impactar nas empresas, a não ser cobrar os caloteiros da Previdência. Todas elas são tributos sobre os multimilionários, os super ricos, que representa apenas 0,05% da população. Tributando eles
que são os privilegiados, que são os que pagam menos impostos na sociedade, a gente pode trazer uma justiça social. A gente pode trazer uma proporcionalidade de impostos que sejam justos para todos. Além disso, quando você tributa dividendos, seria dinheiro que seria tirado das empresas, dos lucros delas, e levado para outros países, que a maioria dos investidores aqui no Brasil são estrangeiros. E você, tendo uma tributação, vai incentivar que eles deixem esse dinheiro na própria empresa, que será reinvestido, fazendo a empresa crescer, colaborando com a economia, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. Então, proletários, este país tem solução sim. O que falta é honestidade intelectual. São políticos que queiram trabalhar para o povo. São os super ricos que só querem sangrar o nosso país. Eles que financiam esses políticos para defender o interesse deles. A reforma da Previdência não tem interesse algum em solucionar o problema. Eles só querem garantir receita para pagar os maiores juros da dívida pública do mundo aos credores dela, que são os grandes banqueiros. Agradeço a vocês por estarem aqui no vídeo. Queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos, porque é muito importante para ajudar a propagar o canal e para elaborar minhas ideias também, pois eu leio todas. Peço que vocês se inscrevam aqui, deixem também o joinha. Até o próximo vídeo e fui!